de hoje é muito especial. Eu estou muito animada. É sobre um dos filmes mais vistos no Brasil, mas Oi! que traz muito. Oi! Ai, meu Deus, deixa eu arrumar aqui um pouco. Tudo Opa, bem, deixa eu Lu? botar E aí? você. Uhul, tudo bem? Tudo bem? Nossa, prazer, porque a gente não se conhece na vida real, Não, mas espero que pós-quarentena a gente se conheça. com certeza. Eu acho que uma coisa boa dessa quarentena é que eu tô conhecendo pessoas que eu nunca achei que fosse conhecer na vida. Então, estou muito animada para te ouvir e muito obrigada por ter aceito o convite. Não, nossa, Malu, obrigada eu por ter me chamado, eu amei muito. Eu sinto que sempre que eu falo de filmes e séries, eu tô sempre no mesma patotinha de pessoas que gostam de filmes e séries e a gente talvez não vai muito pra fora. Então, eu tô muito feliz de conversar com você aqui hoje. Ai, que bom, Valentina. Então, estamos na mesma vibe. Essa é uma live, como eu estava dizendo, muito especial, porque a gente vai falar sobre um filme muito emocionante, um dos mais assistidos durante a quarentena, um dos mais vistos Sim, no Brasil, na Netflix, que é um filme turco, né? É O Milagre na Sala 7. E assim, a gente não vai fazer só uma crítica do filme, não. A gente vai fazer uma crítica isso. política e social sobre as principais reflexões que o filme traz. Mas, antes da gente entrar aqui na treta, vou pedir para você falar um pouquinho do seu trabalho com cinema, com filmes, com série, que acho que é muito legal Claro. o pessoal conhecer e ver que, assim, eu sou cientista política, né? Então, não sou especialista em filmes e séries. Então, eu vou fazer os meus comentários mais nessa linha. Mas eu queria também que você se apresentasse Ótimo. para o pessoal sentir aí o nível do debate. Bom, então ótimo que eu não sou cientista política, então vai ser muito necessário mandar aqui. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Valentina, eu sou formada em comunicação e eu trabalho na Warner Channel Brasil como apresentadora. Então, lá, basicamente, eu tenho um programa que eu entrevisto atrizes e atores, diretores, produção, assim, de filmes e séries da Warner. E é muito legal, um grande privilégio trabalhar lá. Então, eu vivo muito, sempre assistindo muitos filmes e séries, e eu vivo muito nesse âmbito das críticas dos filmes e séries, mas é isso que eu falei para a Malu no começo, né? Acho que eu fico muito na narrativa, no cinema arte, e às vezes a gente não sai tanto para discutir como que aquilo realmente está impactando a sociedade, né? E esse filme é muito forte, então tô animada para a gente conversar sobre ele. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Basicamente, né? Vamos lá. Para resumir a trama do filme em um tweet. O filme, como eu já falei, se passa na Turquia e o personagem principal é o Memo, que ele é o pai da Ova, é um pai solo, né? A esposa dele, de acordo com a trama do filme, faleceu. Ele vive num vilarejo isolado, assim, à beira de um lago, então tem um trabalho muito de campo que ele faz. Ele vende pipocas para complementar a sua renda, é uma pessoa super simples e ele vive com a sua avó, se eu não me engano, né? É avó? Isso, exato, com a É avó. avó. E então é uma família simples. E assim, o grande gatilho da trama se dá quando a Ova, que é a filha do Memo, vê uma mochila. Crianças, né? Vocês sabem como é que é, não só criança. Ela vê uma mochila e fala: Meu Deus, pai, eu quero essa mochila, eu preciso essa mochila é incrível, é tudo pra mim. E aí o pai, né, o mesmo fala: Olha, não tenho dinheiro hoje, né? A gente volta outro É, dia. Aquela velha frase também que todo mundo tá acostumado. E aí sim, é isso que acontece, né? E ela tá, tudo bem. Aí ele vai lá, vai vender pipoca no festival, consegue juntar o dinheiro e no dia seguinte mesmo ele vai lá cumprir a promessa dele. Só que isso. quando ele chega na loja, tá lá a amiga da Ova de escola, também mesma idade, comprando a mochila. Só que o pai dela é um tenente do exército super importante. Lembrando que aí o filme se passa durante uma ditadura, né? Então, um regime Exato. autoritário. Então, e aí ele compra a mochila e o Memo, naquela inocência, vai atrás do cara e acaba apanhando. Enfim, e Sim, essa mochila é o grande gatilho, porque é ela que leva ao tema central, que é o Memo ser condenado injustamente a uma prisão de morte por conta do possível assassinato, que na verdade foi um acidente, da amiga da Ova, que comprou a mochila. Mas ele justamente vai atrás da menina e acaba se incriminando tudo por conta desta mochila. E aí é o primeiro tema, a primeira bola aí que a gente vai levantar para discutir aí socialmente, que é total. a questão de como os objetos, as mercadorias, os produtos, os brinquedos e tudo mais perpassam as nossas relações afetivas. Ou Sim, seja,
Sabe aquela coisa, vamos supor, vai Dia dos Namorados. Ai, meu namorado não me comprou um presente, Nossa. Ou comprou uma coisa mais ou menos, tipo, ele não me ama. Ele Sim, não essa gosta de relação mim. muito íntima, né? Entre afeto e o consumo. E é isso que eu ia te perguntar, assim, porque quando eu vi essa cena, eu falei, caraca, que pesado, porque toda a trama você vê se passa por isso, porque qual que é a percepção? Putz, a Alva tá triste e ela vai me odiar, ela não vai me amar se eu não conseguir essa mochila para ela, eu preciso dar um jeito de conseguir essa mochila. Ele fica com aquela ideia fixa na cabeça, né? E a gente sabe que isso é a vida de milhares de pessoas e que isso é normal. Isso tá certo? E aí eu queria ouvir sua opinião sobre esse tema e também sua análise sobre essas primeiras cenas do filme. Claro. Eu acho que essa sequência de cenas em relação à mochila... Gente, para quem tá entrando agora, estamos falando sobre Milagre na Sala 7. Ai, Malu, posso dar uma sugestão? Enquanto eu vou falando a minha resposta, você topa comentar aqui, falando, Malu e Valen falando de tal filme, assim quem entra já tá sabendo. Boa, vou fazer isso agora. Bom, então eu acho que essa sequência de cenas, né, da filha desejando a mochila, para mim é o momento, sempre no começo de um filme, a gente tem que entender qual vai ser o conflito. E nesse começo, nessa cena sobre as mochilas, a gente entende, o filme mostra pra gente quem que vai ter o poder nessa narrativa. Eu senti isso. A gente vai entender quem que é o malvado, qual que é o personagem que a gente vai se identificar ou não. Eu senti muito, Malu, que nesse filme, se fosse um filme sobre qual é o pai que mais ama, o Memo ganha. Tipo, ele não é uma pessoa com deficiência aqui. Tipo, ele consegue dar todo o amor para a filha dele, ele tem carinho por ela. Então, se o filme fosse sobre isso, aqui ele ganhava. Tipo, nesse quesito ele ganha. Mas o filme tá dentro da lógica de uma sociedade no meio de uma ditadura, no meio do capitalismo. Então, a lógica que vai tá em pauta é quem tem o poder dentro dessa narrativa. E, obviamente, quem vai ter o poder é o militar. Então, eu acho que foi muito fofo o jeito que o filme deixa claro pra gente, olha, nesse cenário aqui, pessoal, quem tem o poder é a família mais rica, a família do militar, não é a família do pai que mais ama a sua filha e que, mesmo dentro de uma lógica capitalista, vai conseguir comprar mochila, só que no dia seguinte. Porque ali não era também só a questão de quem tinha o dinheiro, né? Era para quem que a mochila ia ficar. Quem era a pessoa mais importante ali naquela situação social para ganhar a mochila. Boa. E eu também queria comentar um pouco sobre o fato do filme ser um filme turco chegando na gente. Posso puxar isso rapidinho? Boa. Eu acho que é muito legal a gente... Olha só que curioso. Eu tava pesquisando um pouquinho antes da gente entrar na live. Milagre na Sala 7 foi o filme mais assistido na Turquia no passado. Você acredita? Não, e o filme mais assistido no Brasil ano passado foi Vingadores, que é um filme mega hollywoodiano. Enfim, americanizado e tal. E Vingadores na Turquia foi o 4º filme mais assistido do ano. Quer dizer que, além de Milagre na Sala 7, outros 2 filmes turcos estavam no top 3 de filmes mais assistidos. E amei muito de me lembrar da importância de existir uma indústria cinematográfica forte local, né? Que exporte histórias, exporte a sua cultura. Depois de ver esse filme, eu procurei passagem para Turquia, para o pós-quarentena. Procurei um pouquinho. Só um sonho aqui. E achei muito legal isso, assim, que o filme, nessas cenas, inclusive, que você falou, é muito legal porque o filme é turco, muita gente não conhece a história da Turquia, não entende por que eles estão nos anos 80 em uma ditadura, mas a gente entendeu já ali, só com uma questão de quem que vai comprar uma mochila, tudo isso, o que é muito chocante, né? Não, eu adorei essa análise que você trouxe, porque eu não tinha pensado nisso. Quando eu vi a cena, a primeira coisa que me veio na cabeça foi essa relação de afeto com as mercadorias, né? Sim, um pouco... exposto ali assim, também. Cara, é uma coisa que eu estudei muito na faculdade. E, assim, vários sociólogos, cientistas políticos falam sobre isso. Acho que o mais famoso que fala sobre isso é o Karl Marx. Tem muita gente que odeia ele, nunca nem leu, óbvio, até porque um dos principais livros dele é um calhamaço desse. A gente que é ciência social, a gente lê. E a gente tem uma outra análise, né? A gente usa esses autores como ferramenta de interpretação da sociedade, não como
algo a ser seguido, idolatrado. Não, a gente usa vários autores diferentes, né? E o Marx, ele é o mais notório porque ele tá analisando essa transição aí de uma sociedade da manufatura para uma sociedade da indústria, do capitalismo, e ele percebe que as mercadorias ganham um outro patamar nessa sociedade. Total. Ou seja, você precisa ter para ser, né? Então, E isso as acontece, mercadorias, né, no elas vão... caso do Coronel, eu acho. Um pouco. Você Exato. sente isso? Que Eu ele sinto. representa essa lógica. Ele representa essa lógica, né? Até porque ele é aquela figura, como você trouxe, que eu não tinha pensado, revestida de poder. Então, também tem essa disputa por recursos escassos, que ali está simbolizada numa Sim. mochila infantil, mas que isso, olha, Nossa, tem um só, né? Óbvio que é meu. Tipo, cheguei primeiro, tenho mais recursos, sou o tenente, então você fica sim. de lado, né? E assim, eu achei muito massa esse ponto que você trouxe. Vou aproveitar para dar mais uma batida nele, poxa, a gente está assistindo aí um filme turco, né? E você pesquisei até passagem aqui para a Turquia, eu tô sonhando aqui em casa, né, gente? Estamos todo mundo confinado, deixa eu ver. Exato, assim, quero sonhar. vamos sonhar. E assim, é tão surreal você imaginar o contrário. Já pensou um filme brasileiro, o mais visto na Turquia? Sei lá. Então, porque realmente esse foi um dos filmes mais assistidos em abril, né, na Netflix no Brasil. Então, é isso, sabe? Que é importante a gente lembrar que, além da importância de um filme turco chegar aqui e mostrar pra gente um pouquinho da história, um pouquinho da cultura, dar uma vontade de turismo, aquele filme também tá empregando muitas pessoas. E se esse foi um dos filmes mais assistidos, depois teve mais outros 2 filmes turcos mais assistidos. Isso é muito importante, entender que o investimento em uma indústria local é tão importante quanto todos os outros investimentos em indústrias locais, né? E é muito engraçado porque essa história, na verdade, esse filme é um remake de um filme sul-coreano. E a gente tá num... Olha só, né? De novo, porque a gente vê a indústria de entretenimento sul-coreana ficando cada vez mais forte. Tipo, a gente vê na música com o K-pop, e a gente vê nos filmes que já há alguns anos chegam muitos filmes super premiados aqui no Brasil, mas não tanto quanto o Parasita chegou esse ano pra gente, né? E, de novo, olha só, o investimento na indústria sul-coreana permitiu com que essa história fosse exportada para a Turquia, para que na Turquia esse filme virasse o top 1 do país em 2019, né? Então, é só a gente relembrando aqui a importância da cultura, né? Como, não só como um elemento primordial na nossa sociedade, mas também como uma parte importante para o mercado, para empregar pessoas, enfim, né? Tipo, ela é óbvia em todas as instâncias para mim, sabe? Não, com certeza. E assim, é bom reforçar que essa semana vai ter uma votação no Congresso muito importante para auxiliar e amparar os profissionais da cultura nesse momento tão difícil, né? Já surgiram aí várias matérias e reportagens em diversos veículos mostrando que, poxa, quem trabalha com cinema, com teatro, com cultura de todas as maneiras que vocês possam imaginar, com música, tá todo mundo parado. E assim, são milhares de pessoas que trabalham com isso. Sim. Não são só os artistas que a gente segue, né? É muita gente. Não é uma mamata. É uma indústria. É um mercado. É um negócio. É um mercado. Trabalha falou, aqui nisso. Então, né? E como você falou, tipo, não é assim, uma parte, é uma das grandes partes do nosso desenvolvimento, né? E aí vou aproveitar que a gente está nessa live filosófica e vou trazer um autor também que eu estudei, que é o Lefebvre, que é não sei nem falar direito, mas depois eu posso até escrever aqui, vou digitar como você vai falar. Ele é um autor francês e ele fala que após a Revolução Industrial vai vir a Revolução Cultural. E o que ele quer dizer com isso, né? Que a nossa sociedade do futuro, passada aí essa evolução industrial, que é a nossa última revolução, ela não vai mais se organizar em torno da indústria, mas sim da cultura. Porque a gente vai chegar num nível tal em que boa parte dos trabalhos operacionais e até dos trabalhos que exigem um nível maior de intelectualidade será empenhado pela inteligência artificial. Será um mundo em que o ócio vai ser algo predominante, porque a gente já vai ter máquinas fazendo a maior parte dos serviços humanos. E nesse mundo, o que sobra
né? Tem gente que fala que tá super próximo, né? E eu acredito muito nisso também. Enfim, isso é tema aí para outra live. Mas ele fala justamente desse papel da cultura, né? Então eu acho que esse filme também faz a gente refletir sobre isso. Nossa, E eu não sim. tinha pensado. Ótimo que você levantou essa bola, viu? Foi Eu amei incrível. muito. E, inclusive, voltando nisso, né, desse filme sair da Turquia, a Turquia tem a própria Hollywood, o que é muito engraçado. Quer dizer que a indústria cinematográfica é tão forte que eles realmente, tipo assim, igualzinho Hollywood, uma rua que tem muitos estúdios, e aí chama, putz, Yeşilçam, eu acho, que é tipo Hollywood ou Bollywood, enfim, cada país tem uma. Aqui a gente ainda não tem tanto. A gente tem o Projac, que é a indústria de entretenimento, assim, tipo, um lugar onde há indústria, assim, o Projac e a Globo estão aí. Mas, enfim, muito legal como o filme, assim, 2 cenas no começo já traz um monte de coisa pra gente, né? Não, com E certeza. voltando pro filme um pouco, a gente falou sobre esse momento, né? Da mochila, a relação da compra de uma mochila já trazer tanto a relação de afetividade e consumismo, tanto na narrativa de mostrar quem que é o mocinho, quem que é o vilão. E eu também senti como algumas cenas antes, a gente vê que o desejo da filha do coronel por aquela mochila não é à toa. Porque ela faz uma comparação entre o amor do pai dela, do coronel, que é, tipo, não muito explícito, e o amor do pai da Ova. Porque tem aquela cena que o pai da Ova vai buscar ela na escola, e aí ele tá lá super comemorando. Ele foi buscar a filha dele na escola. 2, tá lá super celebrando porque ela ganhou uma medalhinha na escola, enquanto que a filha do coronel é buscada por um soldado num carro chique. Mas assim, o pai dela não tá nem aí se ela ganhou uma medalha, entendeu? Então, nesse momento também, eu senti, assim, uma jogada de competição entre mulheres, assim. Claro que, no caso, são competição entre meninas. Mas eu já senti, assim, que o filme jogou um pouco isso. O que você achou desse momento? Será que eu tô exagerando? Não, eu acho que não sei, acho que a gente não precisa nem usar a palavra, talvez, competição entre meninas, entre mulheres, mas competitividade. Porque eu acho Exato. que um grande traço, como a gente está fazendo essa análise social da nossa sociedade hoje, que é baseada num sistema produtivo do capital, né, do Isso. capitalismo, ele não é um sistema produtivo que favorece o coletivo, mas sim o indivíduo. Não favorece Exato. a cooperação, mas sim a competitividade, né? Isso. Então, eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. De tipo, eu olho que ela tem algo que eu desejo, né? Sim, você tem muita Então, razão. É eu isso. acho que assim, poxa, então dentro dessa disputa, então eu tô o tempo todo me comparando ali e eu observo que eu tenho ali como competir, quais são as minhas ferramentas que eu tenho ali, e aí no Sim. caso, tipo, e você vê que isso não é algo de adulto, é algo que tá na nossa sociedade, que a Desde gente vai sendo educado desde enraizado. criança dentro dessa Exato. lógica, né? Nossa, total. Eu vi aqui que a Júlia comentou que o Bom é uma série que tá fazendo muito sucesso agora, que é Love 101, que também é turca. Então, também tá no top 10 da Netflix. Então, olha só, gente, vamos ficar de olho aí nos... Porque Vamos realmente ficar eu de olho. nunca tinha visto tanta coisa turca de uma vez só, assim. Ai, gente, eu também já tô super nessa vibe da Turquia. O problema é ter dinheiro e também poder É, ir pra lá, não, né? Porque isso tá aí tudo, Eu tudo tava muito 100% distante. sonhando, gente, que droga. Vou ficar só nas séries mesmo. Valeu pela Exato. dica, A Júlia. gente Eu não tava consegue sabendo. visitar um pouquinho pelo filme. Exato, né? Uma coisa que eu senti também, Malu, é que esse filme é muito cheio de contraste, assim. Muitos filmes são cheios de contraste, mas esse eu acho que principalmente quando a gente compara a inocência do Memo com a brutalidade, né? Com a brutalidade dos soldados. Aí tem muitas cenas, assim, que... Tem muitas cenas em filmes que a gente... São cenas, assim, de passagem, né? Só pra, tipo, sair de uma cena e você ser norteado pra outra. Tipo, agora estamos saindo aqui da cidade, vamos para a casa deles, então passamos pelo campo. E aí a gente vê, por exemplo, cena dos soldados marchando num campo de florzinhas delicadas, pequenininhas. Então você vê, tipo, aquele coturnão, tipo, amassando umas florzinhas. A gente vê o Memo vendendo maçã na rua, enquanto os soldados estão cheios de armas, assim, umas metralhadoras. Então, é tipo, soldados com metralhadoras, crianças num desfile.
Eu senti muito isso também, de ser um filme com muito contraste, assim, acho que ajuda a gente a ficar, nossa, intenso. Caramba, não, e eu tô chocada, porque eu super não tinha reparado, mas fica no nosso inconsciente, né? Porque Isso, esse contraste. Eu fiquei pensando também em outras cenas que me marcaram muito. Eu acho que a cena da Ova, uma menininha, pequenininha, dentro de uma cela, numa cadeia, com aqueles carcamanos. isso! Nossa, essa também, gente. Ela foi parar lá, o que vai acontecer com ela, né? Total! E E é é isso. legal, porque no E o começo filme ela é. desconfia deles, né? Então não fica um Claro. negócio lunático, né? Tipo, ah, tá tudo bem ela no meio de uma cadeia. Não, ela fica desconfiada, mas ela ama demais o pai dela, então ela tá lá por isso. Não, exato, né? E assim, indo para essa coisa dos contrastes, né? Então, o filme tem vários significados nos mínimos detalhes, em toda essa cena inicial que dá todo esse gatilho. Total. E aí, como você falou, a gente tem uma coisa, o filme começa sempre com esses contrastes, mas aí vem, acho que o grande choque mesmo, que até ali então tá as crianças, o mesmo, aquela paisagem, e aí começa as cenas de tortura. O cara Sim, é preso, começa a ser violentado, você fica tipo, meu Deus! E total. ainda dá mais esse choque ainda, porque tá aquele contraste, você já sente que tem algo vindo por ali, mas quando o treco Sim, vem, ele vem até mais pesado, né? Porque você fica meio sem ar, assim. Aquelas cenas me sim. incomodaram demais. Eu achei tipo, mais forte que o normal. A gente tá acostumado Toca com muito filme demais. de luta, de guerra, mas aquela cena você fica, nossa, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, uma das reflexões que eu queria, né, para enfim, trazer, para a gente discutir também, é isso. Assim, a gente está vivendo um momento no mundo e no Brasil muito difícil, muito delicado, uma crise sem precedentes que faz a gente repensar tudo, assim, como que a Sim. gente veio parar aqui, o que vai ser de nós, né? O E eu que vem acho que pelo futuro. o Total. que vem pelo futuro. E assim, uma coisa que fica muito clara nessa cena, assim, eu, né, com a minha cabeça de cientista política, falando, cara, eu acho que quem não entende o papel ou o significado, por exemplo, de democracia e direitos humanos, é só assistir essa cena e entender. Porque é o seguinte, em uma democracia, ninguém pode ser violentado e acusado sem ter uma defesa, sem poder, enfim, ter esse direito que eu sempre falo, né? Os direitos humanos é muito mais pelo humano do que pelo direito em si. É para que a gente não cometa as mesmas atrocidades e ações desumanas do passado, né? Nossa, total. É, e assim, isso faz a gente refletir sobre nosso modelo político, né? Porque a gente sabe Uhum. que nós temos uma democracia recente no Brasil, apenas Sim, 35 anos, e assim, a gente sabe que a violência, enfim, a brutalidade, tortura e um sistema injusto, né, carcerário, de justiça mesmo, enfim, do judiciário, existem também nas democracias. sim, E assim, é uma super discussão. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião, mas o filme me fez refletir sobre isso, assim, sabe? Porque a gente está num momento em que as pessoas elas estão tão de tanta polarização que você vê pessoas defendendo os torturadores, você vê pessoas sim, atacando muitos direitos humanos, e eu acho que esse filme fala, cara, se tivesse, talvez não teria sido dessa forma, né? Eu queria sim. ver um pouco a sua opinião sobre esse tema também. Eu senti que o começo do filme faz a gente empatizar muito com o personagem principal do Memo. Então, quando ele é preso, você tá do lado dele, você tá no time dele. E é muito importante a gente entender como sempre são poucas pessoas no poder que têm muito poder e é muito provável que você esteja do lado errado da grade, né? Então, ali na cena que ele tá preso, eu me identifiquei com a avó e com a filha dele que estão para fora, então totalmente distantes de qualquer tomada de decisão, de qualquer poder de ajudar ele. Tipo, elas não são advogadas, elas não tinham contatos ali, elas simplesmente ficaram para fora da grade, né? Então, Uhum. nessa hora, me chocou muito por isso também, porque eu me senti empatizei com o lado que não tinha poder e aí me senti ainda mais. Claro que eu tava assistindo filme e tal, tranquilo, mas me senti muito inútil ali, né? Assim como elas estavam se sentindo. E eu entendi também que na narrativa do filme foi importante, não bom, tá? Mas foi importante ele ter sido preso injustamente para a gente conhecer todo o universo de personagens que estão dentro da prisão. Mas assim, a parte que você falou dos direitos humanos, quando eu inclusive reassisti o filme hoje,
eu fiquei, gente, precisavam ter maltratado tanto assim ele, né? E faz também a gente discutir muito sobre como se lida com pessoas com deficiência na sociedade. Eu entendi, então, também a importância da gente discutir como a sociedade e o Estado lida com pessoas com deficiência. Porque isso a gente vê muito nesse filme também, né? Inclusive, para mim, quando chegou nessa hora que ele estava sendo preso, aí eu já senti muito que o filme era uma mistura de... Como é o nome daqueles dois filmes? Tem um filme que chama Uma Lição de Amor, que tem a Dakota Fanning e o Sean Penn, que ele é um pai com deficiência de uma menininha. E também tem o filme que é... Eu anotei aqui, peraí. A Espera de um Milagre. Então ali eu falei, nossa, fizeram uma mistura desses dois filmes e é isso que eu tô assistindo, porque eu vou chorar, morrer de raiva. É isso aqui que eu vou viver. E achei interessada esse conflito pesadíssimo no começo do filme, já manda ele para a prisão muito rápido, para a gente conhecer esse núcleo dos personagens que estão presos, né? E eu assisti só o trailer do filme sul-coreano, que foi baseado, né? Que, tipo, foi a primeira história do Milagre da Cela 7. E esse outro filme sul-coreano, ele é um pouco mais cômico. Ele é um pouco mais comédia, assim. Claro que ele é drama também, porque a história é tensa, mas o filme turco é muito mais tenso. E eu acho que foi importante ele ser enviado para esse núcleo da prisão, porque ali na cela deles é quando a gente tem momentos um pouco mais relaxantes, um pouco mais engraçadinhos. Claro que não comédia tipo hahaha, mas é tipo, você conhece as estranhezas de cada personagem, aí você dá uma relaxada, que é importante, né? Porque você não consegue assistir um filme tenso do começo ao fim, né? Como você ficou com a questão dele sendo preso? Como você se sentiu nessa hora? Então, eu fiquei pensando, putz, o cara vai à cadeia, vai pra prisão e vai ser pior do que a tortura. Você vai ver. Eu já fiquei assim preparada para cenas que iam vir depois. Eu falei, nossa, eu vou chorar, vou me matar. Até porque era uma questão de vingança quase, né? Do coronel lá, porque a filha dele tinha morrido. E aí você vê que já assim, o pessoal já começa, tipo, vamos bater, aquela coisa, começa a sofrer violência, mas as pessoas começam a perceber depois disso, tipo, que ele é uma pessoa especial, que ele não é como os outros presos, um cara criminoso. Então, aos poucos, eles vão percebendo isso, e aí que vai gerando todo aquele sentimento improvável num lugar, como você trouxe, bruto, violento, em que você não esperaria nada além fora desse universo. Surge aí o nome do filme, o Milagre, né? Que é esse sentimento de empatia e de solidariedade com o mesmo dentro da cadeia e com a história dele, né? Então, é aquilo. Total. Das maneiras mais tortas possíveis, existe uma justiça no filme, né? Então, eu acho que essa talvez seja aí o grande, talvez, contraste, porque foi pela mão dos criminosos, dos bandidos, dos presos, que fizeram justiça, né? Então, mais um dos contrastes que você ressaltou. Mas isso que você falou de aos poucos as pessoas vão percebendo como ele é diferente dos outros presos, enfim, que vão percebendo que ele é inocente. Eu fiquei com muita raiva da burocracia nessa hora. Acho que vale mencionar, assim, como a burocracia acaba. Putz, eu sinto que quanto mais privilegiada a pessoa é, menos a burocracia impacta na vida dela. E acho que é isso que o filme mostra. Tipo, o Memo não era a pessoa mais privilegiada, não estava no topo da cadeia alimentar social naquele momento. E a burocracia engoliu ele. Ele estava basicamente sendo preso. Quando os médicos falam que ele é uma pessoa sã, claro que também tem a influência do coronel lá, que estava se vingando dele. Mas eu fiquei muito assim com a burocracia. Você sentiu isso também? Eu senti, e vale ressaltar que normalmente quanto mais autoritário e antidemocrático é um Estado, mais ele é burocrático, porque ele precisa, para conseguir se manter com esse poder, essa concentração de poder, de todo um aparato burocrático para poder controlar a sociedade. Então, por isso que você falar de menos burocracia é você falar de mais oportunidade, é você falar de mais democracia, né? Então, eu concordo super quando você traz esse ponto da burocracia, porque a gente sabe que a burocracia
principalmente para quem está na ponta, para quem não tem privilégios, para quem está nas classes mais baixas da sociedade, ela vem muito mais para atrapalhar do que para ajudar. Exato. Eu vou te dar assim um exemplo trágico e super recente, que é a questão do auxílio emergencial. Quantas vezes você não liga a TV, no jornal, e aquela fila de pessoas Nossa. correndo Exato. risco, porque tem uma burocracia enorme para conseguir acessar o auxílio, que deveria chegar nessas pessoas de uma maneira muito mais fácil, né? Então, a Sim, total. burocracia, ela é criada muitas vezes propositalmente para, enfim, justamente gerar esse distanciamento e esse controle da sociedade, né? Por isso que é um tema Sim. super discutido em sociedades democráticas. Então, como diminuir burocracia e etc. E essa é uma bandeira que deve ser de todo mundo. Não é diminuir burocracia só para a empresa ou só para um e para o outro, não. É para todo mundo, é como um todo, é para que a coisa funcione melhor e que haja mais Exato. transparência e mais participação nesse aparato, né? Então, eu tenho um Nossa, pouco arrasou. dessa visão. E assim, Pra mim era só um sentimento confuso, mas você falou, não, peraí. Eu falei, nossa, é isso mesmo. E eu vi aqui que o Fernando José perguntou o que significa lingo-lingo, que uma mensagem, né? eu não sei, você sabe. Eu descobri. Eles sempre falam, né? Lingo-lingo, ela responde tipo xixilá, que são garrafas, né? Quando você tá lendo legendado, ela fala garrafa. Então, isso é uma música turca, que é uma música sobre uma pessoa que estava apaixonada, e aí o lingo-lingo, na verdade, é um jeito de... É tipo uma onomatopeia, assim, quando você tá falando lá, 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 quando você não sabe a letra, sabe? Aí você fala lá, 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 lá. Lingo-lingo é isso em turco. Então, eles estão cantando um pedacinho de uma letra de uma música super tradicional de lá, que fala sobre uma pessoa que tá apaixonada, cantando vários lá, 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 enquanto tá no meio de várias garrafas. Então, é meio que esse contexto. Não, muito bom. Não, tipo, eu não sabia, Isso. assim, eu vi que alguém comentou. Eu super nunca sei esses detalhes dos filmes. Eu geralmente fico nessa viagem, assim, tentando entender todas as mensagens políticas aí por detrás do filme. Mas tá certo. Por isso que a gente Não, tá nessa mistura boa aqui. eu viajei muito nessa questão de comparar ali a ditadura turca com a Sim. ditadura brasileira, né? Eu trabalhei durante 2 anos na Secretaria de Direitos Humanos com direito à memória e à verdade. Que, na Nossa, verdade, esses demais. direitos, e é uma coisa assim que poucas pessoas conhecem, que existem esses direitos, né? E que eles são direitos de uma justiça de transição que não existiu no Brasil. Ou seja, uma justiça de transição é para você poder apurar todos os crimes que foram cometidos em uma ditadura, em que não tem transparência, que é totalmente tudo censurado, não tem Foda. investigação, e que as pessoas se usurpam do poder totalmente, e como o filme traz, usam, tipo, o cara matou minha filha, o cara nem sabe se foi mesmo, se não foi, ele não quer saber, ficou com raiva, quero matar o cara. Tipo, Sim. isso é assim bizarro, isso é ditadura, isso é autoritarismo. Então, isso a gente tem vários e vários casos no Brasil, né, da época da ditadura e que até hoje não foram julgados. Tem pessoas que desapareceram e até hoje a gente não sabe onde foram parar. E por isso Sim. que se criou toda essa comissão da memória e da verdade para conseguir apurar esses fatos e dar encaminhamentos e condenar as pessoas. A gente conseguiu avançar em relação a isso, mas não muito. E eu acho que o que mais peca, eu acho que é o pior legado dessa falta de uma justiça de transição de uma ditadura para uma democracia no Brasil é justamente essa relação da polícia, da violência, porque a gente sabe que acontece muito ainda, né? Casos de tortura, de prisão injusta no Brasil, superlotação das cadeias, e eu fiquei com isso muito na cabeça, falando, caramba, né? Já 35 anos, a gente falta tanto para avançar ainda, e eu fiquei pensando, será que toda essa crise que a gente está vivendo vai fazer com que a gente reveja tudo isso? Vai fazer com que a gente reveja a justiça, com que a gente reveja a punição e com a gente reveja também os nossos laços sociais, né? Como a questão da solidariedade que o filme traz, da empatia. E aí eu sou meio otimista, aí não sei você. Eu também. Eu tenho muita esperança de que essa crise pode mostrar o melhor da gente, que a gente pode Sim. sair maior do que a gente entrou. Aí queria ouvir um pouco você também sobre isso.
o que você trouxe do direito da memória e da verdade mexeu, nossa, para mim mexeu muito para mim, porque combina com o que você falou no começo da live também sobre como é importante a gente estudar o passado para entender o presente. E esse filme, a primeira cena, né, que é da Ova supostamente mais velha e indo casar, tem uma televisão do lado dela falando que em 2004 a pena de morte foi abolida, enfim, acabou lá. Então, é importante ter filmes como esse que lançaram em 2019 para já relembrar as pessoas que só em 2004 a pena de morte foi, tipo, acabou naquele país e que nos anos 80 existia um sistema autoritário de ditadura. Então, esse filme já traz duas lembranças, sabe? Duas memórias para as pessoas e é o que você falou, né? O direito das pessoas de ter, da memória e da verdade. Claro que quando a gente está falando de filmes, filmes são obras, são parciais. Então, claro que pode ter um filme que está trazendo uma verdade não tão verdade, uma memória não tão memória, mas enfim, toda a produção é necessária e bem-vinda. E eu acho que isso é muito legal, como, meu, será que se a gente tivesse uma indústria cinematográfica mais forte no Brasil, produzisse mais filmes, claro que mais filmes atuais, etc., mas também mais filmes sobre o passado do Brasil, o passado da nossa sociedade, e nem tão passado assim. Eu não espero que apareçam no próximo edital 18 filmes sobre a ditadura, mas podem ser filmes sobre os anos 2000, podem ser filmes agora sobre os anos 2010, tipo, é recente, a gente precisa relembrar disso. Mas concordo com você, eu sou muito otimista. Eu acho que mesmo com o que a gente já tem, esse filme para mim já faz a gente pensar, putz, gente, a gente não pode voltar para isso. É isso. Não, com certeza. E assim, é um desafio democrático, né? De que a gente consiga tornar essa. É isso, a justiça como ela está posta hoje no Brasil e no mundo é uma coisa assim muito difícil. Eu acho que é um grande desafio e uma grande perda, assim, sabe? É uma coisa que a gente não conseguiu entregar, porque o mundo todo passou por um período duro durante o século XX de guerras e de governos autoritários. E justamente surgem, né, como a gente comentou, os direitos humanos, o estado de bem-estar social, justamente porque a gente olhou e falou, cara, não dá mais. Só que a gente foi evoluindo numa curva. Então, o século XX foi um século de muita luta, muita guerra, muita morte, muita violência, mas também de muitas conquistas, né? Que foram, por exemplo, esses direitos que eu mencionei, direitos trabalhistas, voto das mulheres, direitos civis, né? Que é uma luta muito forte, e assim, referência dos Estados Unidos, né? As Panteras Negras e toda essa luta por direitos que para o século XXI, para nossa geração, a gente chegou e isso tudo estava pronto. Só que isso tudo está pronto e essa pandemia veio mostrar que não estava funcionando direito mais. Que a gente estava caminhando para um lugar de crise, assim, de agravamento das mesmas condições, por exemplo, que eram no começo do século XX e que levaram a essa guerra, essa disputas por direitos, e que a gente estava chegando num limite. E aí eu acho que a gente chegou neste limite. E que essa pandemia tem um significado social, até porque isso mostra que os nossos líderes há anos têm minimizado problemas sociais graves. E arrastado. E arrastado, então minimizado, empurrado com a barriga, arrastado, não, desigualdade não é um problema, tá melhorando aí aos pouquinhos o índice, né? Para mim, a crise, ela deixa muito clara quais são as prioridades, de fato, para o Estado, sabe? Exato. A questão da degradação ambiental, não, o aquecimento global não existe. O próprio coronavírus, tipo, não, uma gripezinha, não, um negócio aqui de Wuhan, quando você vê, bom. Então, assim, chegou no limite, gente. Já deu. Total. Tá na hora, tipo assim, acender uma luz vermelha para os líderes globais e para a sociedade. Eu acho que também de tipo, não dá para voltar ao normal. O normal está errado. As prioridades precisam ser redefinidas, porque é isso, houve um período de crise e aí disso prioridades foram redefinidas e veio Declaração de Direitos Humanos, veio a criação de novas organizações, tipo ONU, etc e tal. Então, eu gosto da visão otimista de entender que desse período a gente vai sair com novas criações para o nosso bem, sabe? Você sente isso também? Eu sinto isso. E é louco você pensar, tipo, cara,
existem direitos do trabalho, por exemplo, de limites de horas, de férias, entre outras coisas. Nossa, obrigada, CLT. Porque existiu uma época em que não tinha hora, em que os trabalhadores viviam no trabalho e mesmo recebendo um salário, era igual ao trabalho escravo. Que no Brasil a gente conhece bem essa realidade. Então, existem certos direitos. Existe o SUS, uma saúde pública, porque a gente sabe que saúde é uma questão social e que não tem como você delegar isso, que é uma coisa do país, de interesse nacional, a uma iniciativa privada que tem como objetivo último não prestar um serviço apenas, mas gerar o seu lucro, porque é assim que ela tem que sobreviver. Não estou falando que está errado, mas é assim que funciona o modelo de negócio. Então, assim, a gente começa a parar para pensar um monte de coisa que a gente nasceu e estava aí, de direitos, que não, assim, eu não fui, e é até uma mudança de perspectiva de pensamento. Eu fiz uma pesquisa uma vez com estudantes pró-unistas, e foi muito louco, porque eu fui tentar identificar qual que era o discurso por detrás dessa conquista, né? Porque eu também fui a primeira da minha família a fazer ensino superior, então os pró-unistas normalmente são os primeiros da sua família, tá? No ensino superior, eles conseguiram uma bolsa para estudar em escolas particulares, né? E aí você pergunta, e aí, por que você está aqui e tantas outras pessoas na sua comunidade, na sua região, não estão? E aí a gente achava que eles iam ir para um discurso daquilo que a gente chama de meritocracia, né? Sim. A meritocracia não tem nada a ver com mérito. Todo mundo tem o seu mérito, claro, porque a gente está aqui hoje e assim, todo mundo tem o mérito do seu trabalho, etc. A meritocracia tem a ver com desigualdade de oportunidades e com um sistema que tenta justificar essas desigualdades de uma maneira superficial. E aí, o que me surpreendeu foi a visão de que, não, olha, eu tô aqui porque existia uma política pública de educação que me deu essa oportunidade. Então, porque em um momento a gente olhou para esse problema e fala, poxa, no Brasil só se forma no ensino superior quem tem dinheiro. E as pessoas das periferias, pobres, pretos, não estão acessando. Então, vamos fazer uma política de cotas? Vamos criar o ProUni? Vamos fazer isso, aquilo? É meio que isso, sabe? E aí eu acho que é isso que você falou. A gente está nesse momento de crise, tipo, olha, por que a gente chegou até aqui? Vamos repensar essas prioridades. E assim, as grandes prioridades, que eu acho que tem duas grandes prioridades hoje, e aí queria ver se você concorda e se você tem mais alguma prioridade para somar. Para mim, a primeira prioridade hoje é a questão das nossas desigualdades sociais. Ou seja, não dá mais para que a gente tenha meia dúzia de pessoas que têm mais riquezas que a metade do mundo junta. Para mim, assim, além de falar de crescimento e desenvolvimento, tem que falar de distribuição. Riqueza tem que ser com justiça, tem que ser para todo mundo, senão não adianta. Então, eu acho que esse é um grande ponto. E o segundo grande ponto é a questão ambiental, é a questão da degradação ambiental que se acelerou muito nos últimos anos por esse que a gente começou, voltando para o começo da live. A gente começou a live falando de consumo, de mercadorias, de padrões de consumismo. Perfeito. E é esse modelo que nos trouxe até aqui, porque os recursos são finitos. Sim. Não tem como a gente querer produzir assim. Se todo mundo vai consumir, se a China vai consumir igual aos Estados Unidos, o mundo acabou. Então, não tem como. Uma questão cultural também. Exato. E aí eu penso que são esses dois problemas sociais, então, tipo assim, padrão de consumo, degradação ambiental, desigualdade social, que a gente vai ter que mudar daqui para frente e priorizar. O que você acha? Você acha que é isso? Concordo. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não, concordo muito. E a gente vê isso no filme também, porque a gente vê principalmente isso da desigualdade social, de entender o que a gente falou no começo do filme, né? O filme traz logo, já mostra logo na nossa cara quem tem o poder naquela narrativa. E todos os dias o mundo joga na nossa cara quem é que tem o poder da narrativa quando a gente vê que os nossos direitos não estão sendo respeitados, que a nossa quarentena não vai acabar muito cedo, enfim. Então, é muito engraçado, né? Acho que talvez por isso que Milagre da Sala 7, mesmo sendo um filme turco, distante, sobre um passado, sobre os anos 80 na Turquia, mexe tanto com a gente, sabe? Acho que os personagens, eles às vezes são personificados em figuras de poder e não de poder, em mocinho e vilão, que a gente vê o tempo todo. Então, você sente talvez que foi por isso que todo mundo se identificou? Eu acho que que aquilo, o Memo, ele é a personificação daquele ideal do ser humano cristão. Olha só, jogando mais uma variável aí para discussão.
porque ele é bom, ele é amoroso, ele é um bom pai, ele traz essa inocência, essa empatia e solidariedade nas ações deles. Então, ele é a Sim, personificação do que é um bom cristão. Só que a grande contradição, né, como você reforçou um filme de contraste, é que ele é um deficiente mental. Então, a exato. gente tem que aprender com o Memo, a ser mais Memo. E eu acho que do ponto de vista de tipo de como a gente muda o mundo, começando por nós, por dentro, de dentro para fora, eu acho que é como que a gente pode ser mais Memo, levar a vida com Sim, mais leveza, mudar os nossos valores e olhar para o próximo com outro olhar, sabe? Eu acho sim, que tem esse é o mais assim bonito do filme. E tem toda uma saga ali de injustiça, né? Aquela jornada do herói, que é a jornada do sim. Memo e que você vai se comovendo com tudo aquilo, mas eu acho que o que tá por detrás disso é essa emoção de falar, caramba, cara, olha o Memo, tipo, e você olhar para Sim. sua vida, para o seu redor e falar, caraca. De Então eu ser acho que mais vai. mesmo, acho que também de lidar com pessoas com memo, né? De como incluir essas pessoas na sociedade. Não só pessoas com deficiência, mas pessoas que veem o copo meio cheio, pessoas com esperança. Essa inocência dele é algo que a sociedade no geral precisa e por isso que a história fica tão linda. Quanto você chorou no filme? Não, e todo mundo falou pra mim, né? Já tinham me dado esse spoiler, tipo, você vai chorar. Eu chorei muito, é um Uhum. filme triste. Aí eu já fui e falei, putz, cara, e eu sou chorona. E aí eu falei, eu vou ficar assim pra não chorar, vou ficar dura ali vendo o filme e não vou chorar. É, Não eu deu. choro, eu choro só na cadeia. Só quando ele começa, só quando ele vai Sim. defender os criminosos, quando começa a rolar aquelas cenas mais de empatia, aí eu não me aguento. Eu falo, ah, gente, não dá. Ai, Não sim. dá. Não, eu solucei quando a Ova chega lá na cela dele e eles ficam juntos e nossa, só de lembrar eu já tô aqui, ó, segurando pra não pular. Exato, não, é isso. Tipo, e você chora rios, assim, né? E é isso, o filme, ele é a prova de um milagre, assim, né? E uma coisa legal, justamente, o exemplo aí de cidadão, de ser humano, vem de uma figura em que a sociedade normalmente tem muito preconceito, que são as pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, né? Então, Uhum. putz, é justamente dali de onde você menos espera que pode surgir algo, enfim, extremamente surpreendente, que foi dali que surgiu Sim. justiça no ambiente mais hostil de todos, né? E aí consegue aí ter esse final feliz. E eu gostei muito que você falou, putz, o começo do filme tem tudo a ver com memória e verdade, né? Então eu não tinha Nossa, não, pensado agora que nisso. você falou isso, eu fiquei assim, ó, plá! Nossa, precisamos de mais filmes como esse, brasileiros, né, de preferência também, pra gente ter acesso direito à nossa memória, à nossa verdade. Nossa, você falou perfeito. Não, perfeito. E que até hoje é aquilo, né? É essa frase do conhecer para não repetir. Exato. Então, um Conhecer, povo entender o sem passado para memória, entender o presente, né? com Nossa. certeza. Um povo, é isso, um povo sem memória não entende o presente e está condenado a cometer no futuro os mesmos erros do Isso. passado. Então é um povo sem raiz, é um povo É sem isso. perspectiva que pode ficar sempre rodando em torno do próprio rabo e cometendo os mesmos erros. Então, eu acho que já indo para o meu recado final, daqui a pouco a live é cortada, né? O Sim, que Instagram pena. tem esse limite. Eu acho que fica aí para quem está assistindo a gente. Bom, primeiro, valorização da democracia. A democracia ela não é um bem que ninguém tira, ela é uma luta, ela é uma disputa constante, é uma disputa diária. Sim. E assim, a solução para os problemas da democracia nunca é mais autoritarismo, mais controle, e sim mais democracia. Então a gente tem uma batalha muito grande aí, a nossa geração e as próximas, de como a gente promove mais democracia, né? De tentar criar essa democracia do futuro, 5.0, porque a gente Sim. acabou cometendo os mesmos erros do passado, de ter uma democracia burocratizada, muito distante das pessoas, que ainda segrega e separa muito quem tem poder e riqueza de quem não tem. Então, como que a gente promove essa sociedade, sabe? Eu tenho muito essa fé de que essa crise vai ajudar a gente a se repensar e se reinventar. E minha outra mensagem é que não tem também como a gente falar de desenvolvimento, de crescimento, sem falar de economia criativa, sem valorizar a nossa Isso. cultura. Porque olha a riqueza que a cultura promove. Como já diriam aí os Exato. sociólogos,
a cultura é o futuro, né? É a nossa próxima revolução. Então, o Brasil também está atrasado nisso, mas a gente sabe que a cultura é uma riqueza enorme no Brasil, só precisa de mais investimento e valorização. Perfeito. Falou perfeito, juro, Malu. Obrigada. Nossa. Não, agora eu quero que você dê um recado final também pra gente. Bom, meu recado final é que nessa quarentena a gente merece assistir mais filmes como O Milagre da Cela 7, que faça a gente pensar no presente, futuro e passado. E principalmente aproveitar essa época de quarentena para assistir produções brasileiras. Se vocês forem olhar no streaming do SP Cine, que é o streaming oficial da Prefeitura de São Paulo, está aberto, tem vários filmes e curtas brasileiros, muitos de São Paulo, né? Então, a minha mensagem é isso, da importância da cultura para a gente entender o passado e não repetir os mesmos erros no futuro. E assista muita coisa, né, gente? Quarentena, a gente está aqui. Quem tiver o privilégio de poder ficar um tempinho em casa assistindo alguma coisa, vai poder se divertir bastante nessa quarentena. Com certeza. E a cultura está salvando a quarentena, né? Tá salvando a cultura da vida. Imagina a gente sem cultura na quarentena. Ia ser uma prisão, literalmente, né? Nossa, se a gente não pudesse se conectar e consumir a cultura, né? Então, eu acho que esse é um recado muito, muito, muito importante. A gente aprendendo aí com outras culturas, como a cultura turca, como a gente aprendeu com esse filme. Então, perfeito, assim, nossa... Olha, só tenho que te agradecer. Eu amei conversar com você. Você trouxe 1 milhão de pontos que eu não tinha pensado. E eu fiquei assim, chocada, mulher. Como você é inteligente, maravilhosa. Não é à toa que você está onde você está, viu? Muito, olha, parabéns pela sua trajetória. Vou passar a te acompanhar sempre daqui em diante, consumir todo aí o conteúdo que você está fazendo. Parabéns pela trajetória e conte comigo aí para, enfim, atividades futuras. Muito obrigada por ter me chamado. Me senti muito honrada, de verdade. Muito chique. Eu com Malu Molina, meu Deus do céu, gente. Então, olha só, até parece. Imagina, que é isso. Muito obrigada também a todo mundo que acompanhou, quem entrou, quem saiu. A live vai ficar gravada aqui no meu perfil, então eu vou publicar ela na íntegra. E aí depois quem não pode acompanhar vai poder assistir aí essa crítica social e política mais do que pertinente. Um filme turco sobre uma ditadura dos anos 80, chocando a nossa realidade. Tem tudo a ver com o Brasil ao mesmo tempo, né? Tudo a ver com o Brasil de 2020. Pois é. Obrigada, Malu. Gente, obrigada. Um beijo a todos. Boa noite. Assistam filmes e fiquem em casa. Tchau, gente.